Prosseguindo com o nosso curso, nós vamos agora falar sobre a edição de template. Temos aqui um modelo que nós escolhemos para trabalharmos nesse primeiro momento. E a primeira tela que nós temos é a tela onde nós podemos efetuar a modificação do topo. Temos aqui header, temos aqui footer, então vamos primeiramente trabalhar com o topo, ok? Nós temos aqui embaixo a dimensão desse topo, que é 993 pixels de largura por 374 pixels de altura. Vale ressaltar que esses valores eles são padrões para esse modelo que nós escolhemos, ok? Esses valores eles vão mudar de acordo com o template que você for escolher na tela anterior, na tela de seleção de template, ok? Aqui embaixo, header, nós temos aqui Makefile, onde podemos efetuar a modificação do topo do nosso template. A gente escolhendo uma outra imagem, de preferência com essa mesma dimensão. Então, se você escolher uma dimensão diferente, provavelmente você terá problemas. Então, sempre trabalhe com as dimensões iguais às dimensões do template padrão que você estiver escolhendo, ok? Antes de efetuarmos essa modificação, vale lembrar que nós temos aqui a pasta Meus Projetos e que para você poder trabalhar com modificações dentro do WX5, é interessante que você crie pastas dentro dos projetos que você criar. Ou seja, eu tenho aqui meus projetos, eu tenho aqui meu primeiro projeto. Esse meu primeiro projeto aqui foi o projeto que a gente criou no início do curso. Dentro do meu primeiro projeto, tem aqui a pasta Preview. E dentro da pasta Preview, eu criei uma pasta chamada app. Dentro dessa pasta chamada app, eu tenho uma pasta chamada Flash, onde já criei previamente uma logomarca simples em Flash que vai ser usada como exemplo. Temos também galeria, onde coloquei algumas imagens que iremos trabalhar. Em imagens, temos também 3 imagens que foram criadas previamente. A logomarca fictícia do nosso projeto, o rodapé e o topo. Vale ressaltar que eu utilizei o Fireworks para poder editar essas imagens, criar logo, recortar o topo, recortar o rodapé, mas você pode utilizar o software de sua escolha, como o Photoshop, por exemplo, ok? Bom, então sabendo que a gente tem que colocar a pasta dentro do nosso projeto, de preferência no projeto criado, agora sim nós vamos dar o primeiro passo para a edição do topo do nosso projeto, ok? Então aqui em Makefile, eu vou trocar por esse topo que eu já criei nas mesmas dimensões do padrão. E você já vê aqui a diferença, a imagem modificada. Clicando em Preview, você já pode observar, temos a modificação do topo do nosso site, ok? Agora, nós temos aqui em cima uma série de ações. A primeira delas, disponível, obviamente tirando aqui as funções nativas do editor, como recortar, como colar, como voltar. Nós temos aqui a Insert Text, onde podemos inserir um texto que, teoricamente, seria o texto do nosso site. Por exemplo, do Labs, podemos escolher aqui a fonte, por exemplo, um Arial. Podemos colocar aqui um negrito. Embaixo, podemos também escolher a cor da fonte. E também temos o background. Fica de acordo com as suas necessidades e de acordo com o formato da sua logomarca, ok? Vou tirar aqui o background, colocar transparente. A gente tem aqui também alguns tipos de efeitos, como por exemplo a sombra, um drop shadow, que você cria aí essa sombra por baixo do texto. Temos aqui o efeito reflexo. E você pode observar que sempre que a gente marca um efeito, a gente tem as configurações desse efeito. Por exemplo, aqui temos a Diffusion, onde podemos modificar o estilo dessa sombra. Offset, que é o posicionamento, né, o espaçamento entre a sombra e a logo. E temos aqui outras informações, como a cor também dessa sombra e o offset no eixo Y. Temos aqui offset no eixo X, que é no eixo horizontal, e temos aqui offset no eixo Y, que é o eixo vertical, ok? Geralmente, é interessante que você, se for trabalhar com logomarca, para essa logo, ou melhor, se você for trabalhar com texto,
Para esse texto ele não ficar sumindo aí no topo, dependendo das cores do seu topo, seria interessante você trabalhar em um Drop Shadow. Tá? Geralmente a gente utiliza um Drop Shadow escuro. Vou zerar aqui o Offset, tanto o Y, e também colocar aqui a Diffusion com 5. E aí você vê que você não tem nenhum tipo de problema com o nome do seu site se perdendo aí nas cores do seu topo, ok? É apenas um efeito, temos outros efeitos aqui, como o reflexo. Podemos trabalhar também aqui a distância, como vocês podem ver, incluindo também distância negativa. E aqui a difusão, onde podemos aumentar aqui o alcance desse reflexo, ok? Temos aqui também a borda colorida, onde também temos uma série de opções. Temos aqui um efeito de brilho, que é bem interessante também. Você pode criar uma espécie de brilho por trás do seu texto. Bevel. Rotação, onde você pode fazer modificações em torno do eixo principal, modificando aqui pelo ângulo. Temos aqui a opacidade. Temos aqui a blur. O wave, que é um efeito bem bacana de onda, que você pode distorcer o nome do seu site como se fosse uma onda. Perspectiva. Também você pode modificar a perspectiva do seu projeto. E também a opção de distorcer, Skew, onde podemos fazer as modificações nos controles. Então, para todos esses efeitos, você vai ter uma série de controles para poder efetuar modificações mais precisas, ok? Bom, isso se a gente escolher o texto, mas a gente também pode escolher uma imagem. Então, eu vou deletar o texto e vou clicar nesse ícone, Insert Image. Já tem aqui a imagem em PNG transparente, só que se você utilizar uma imagem com alguma cor de fundo, também não tem problema. Vou dar um exemplo agora. Eu vou pegar essa mesma imagem que nós criamos, Preview, App, Imagens, e vou colocá-la com uma cor cinza de fundo. E vou salvá-la como GIF. Vou colocar logo 2, para a gente saber que é a logomarca feita em GIF. Vou fechar aqui o Fireworks e vou abrir novamente o nosso WX5. Ok? Vou fechar aqui a pasta. Eu vou inserir exatamente essa imagem com o fundo. Você vê que a imagem fica aqui. Se você clicar em Preview, você vai ter aqui a logomarca, só que ela está com esse fundo. Mas quando você seleciona essa imagem, você também tem uma série de configurações, incluindo também a inserção de efeitos, assim como acontece no texto. Você tem aqui a opção de escolher uma imagem para mouse over. O que seria mouse over? Vamos supor que você tenha, novamente vou abrir aqui o Fireworks, eu vou fazer uma pequena modificação aqui nessa logomarca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela um pouquinho transparente. E também vou colocar com fundo cinza. E vou salvar como GIF. E vou colocar aqui logo 3. O que seria esse mouse over? Vai ser o evento, como essa logomarca vai aparecer depois que você passar a seta do mouse. Então você pode brincar com a sua logomarca, criar um efeito bacana, colocar a sua logomarca com uma outra cor. Ou seja, quando a pessoa selecionar essa imagem, ela vai modificar e vai aparecer a imagem que você selecionou, que você marcou aqui no mouse over, ok? Agora o bacana é exatamente essa opção, Enable Transparency, onde você pode selecionar e marcar a transparência da sua logomarca. Você pode fazer aqui algumas configurações e você seleciona aqui a cor que você quer tornar transparente. Como a gente colocou um cinza, então qualquer cinza próximo da que você selecionar aqui estiver nessa logomarca, ela vai sumir. Então, se você clicar aqui, ó, você vê que o fundo ele some. E passando a seta do mouse, você vê que vai aparecer o mouse over, que é exatamente a imagem que você escolheu aqui para mouse over. Só que uma opção interessante é o seguinte,
você vê aqui que, no caso, como a mouse over ela tem um fundo, ela não modifica como acontece com a transparência padrão. Então, se a gente marcar aqui o preview, você vê que não funciona. Como é que você resolveria isso? É muito simples também. Vai depender do tipo de ferramenta que você estiver trabalhando para a criação dessa logomarca. Eu vou exportar essa imagem como GIF transparente. Tá? Eu vou pegar esse cinza aqui, coloquei no fundo, File, Image Preview, e a gente tem a opção aqui no Fireworks de salvar como transparente. Então, vou salvar 3 como transparente. Você pode fazer isso, inclusive, para a primeira logomarca. Aí você não vai precisar utilizar aqui a transparência, ok? Fazendo o teste agora, vamos marcar aqui, selecionar a 3 novamente. Você vê que ele faz exatamente o que fazia anteriormente, só que como não tem a transparência, ele não mostra a transparência, mas você vê que tem uma diferença aqui em torno da imagem por conta da utilização de um GIF transparente. Então, ele tira alguns pixels a mais. Então, geralmente, se você for trabalhar com o mouse over, procure escolher modificações sutis que não tenham problemas na hora de você efetuar esse ajuste aqui do mouse over, ok? Agora, se você não trabalhar com o mouse over, aí você vê que você tem a sua logomarca, mas mesmo assim, você tirando o fundo, né, colocando essa marca como transparente, você também perde um pouquinho aqui, ok, da sua imagem. Qual seria a saída mais correta para isso? Vou vir aqui em Preview, App, Imagens, vou deletar essas duas imagens que estão em GIFs, e eu tenho uma aqui com PNG transparente, que eu apenas salvei. Como é que a gente faz para poder salvar uma imagem em PNG transparente com Fireworks? É muito simples, você já tira aqui, ó, o fundo do palco, File, Image Preview, você vai escolher aqui PNG 32 e vai salvar. Ou então simplesmente File, Save As, e aí você vai salvar essa imagem como transparente, ok? Vou fazer dessa forma, vou fechar o Fireworks, vou deletar essa imagem e vou inserir uma nova imagem, sendo a logomarca em PNG transparente. E aí você já nem precisa trabalhar com a opção aqui de transparência, porque ela nativamente já vem transparente e você vê que você não perde nada dos pixels em volta da sua marca, ok? Então você vê que está tudo perfeito na sua logomarca. Agora, importante, você também tem algumas opções aqui de efeitos, que são as mesmas opções para trabalhar com texto, só que ele coloca esses mesmos efeitos na logomarca. Então, todos aqueles efeitos que nós vimos, você também pode trabalhar com imagem. Eu vou deixar essa imagem aqui do espelho, que eu achei bem interessante. Preview, e você vê que ele cria automaticamente o efeito, ok? Bom, a gente viu agora trabalhando com texto e com imagens, agora a gente vai trabalhar com Flash. Eu vou fechar, ou melhor, deletar a nossa logomarca e vou inserir um arquivo em Flash, que é exatamente aquele arquivo que nós criamos, a logo. Você vê que ele cria num tamanho padrão. Como você faz para poder editar o tamanho dessa logomarca? Você clica com o botão direito aqui em cima, Position and Size. Tirar aqui Keep Ratio e colocar o tamanho da sua logomarca. 138 por 57. Na verdade, aqui seria 238. Vamos clicar em Preview e você já vê aí a sua logomarca, ok? Só que é o seguinte, você vê que eu salvei essa animação com um fundo, ou seja, um fundo branco. Essa animação, a logomarca que foi criada no Flash, ela tem um fundo branco. E o WX5 é tão espetacular que ele tira esse fundo, ele coloca essa logomarca transparente. Só que no caso do Flash, você não tem perda nos pixels. E ela fica perfeita, como você pode ver aqui nesse exemplo. Então, é uma animação simples. Você pode colocar a sua logomarca onde você quiser, que fica bacana, ok? Isso trabalhando com Flash. No caso do Flash, a gente não tem as opções de efeitos, ok? Agora é o seguinte, vou colocar ele aqui para a esquerda. Eu posso colocar também aqui no meu topo uma galeria de imagens. Olha que legal, um slideshow de imagens. A gente tem aqui Insert Slideshow. Eu já tenho aqui algumas imagens em galeria. Vou selecionar com Shift, eu clico nessa foto e clico na última, ele faz uma seleção agrupada. E você vê que a gente já criou aqui uma galeria.
Temos a opção de autoplay, ou seja, entrando no site, essa galeria ela já vai começar a animação. Ou então temos a opção Handle View, que só vai modificar a imagem a partir do momento que você atualiza a página, ok? Vou dar um exemplo. Vou marcar aqui a Handle View, clicar em Preview. Você vê que aqui em cima a gente tem aqui o slide, que ficou inclusive pela logomarca. A gente pode colocar aqui para o lado, né? Para não ficar em cima da logomarca. Então agora a gente tem aqui o slide. Você vê que toda vez que você atualizar, a imagem vai modificar. Só que você pode marcar aqui Autoplay e aí dessa forma vai ser automático. Então você vai ter a modificação de uma imagem para a outra automaticamente sem a necessidade de você atualizar a página, ok? Só que o corte entre uma imagem e a outra está muito seco, né? A gente pode criar alguns efeitos. A gente pode criar em efeitos individuais. Antes de eu falar de efeitos de transição, vale ressaltar que você tem também os mesmos efeitos aqui, Drop Shadow e outras opções, assim como para texto, assim como para logomarca, ok? E no caso de efeito de transição, você pode fazer esse efeito individual. Basta selecionar aqui a imagem. Você pode afastar aqui para poder ver a sua foto. E aí você clica aqui em Effects. E aí você tem uma série de efeitos de transições, como vocês podem ver. Temos aqui o zoom da imagem. Você pode criar um zoom. Se você não quiser zoom, você deixa em 0. Mas se você quiser, você pode criar um zoom em determinadas imagens. Por exemplo, coloquei nessa primeira foto, vamos clicar em Preview, e você vai ver que ele faz o efeito, mas também faz o zoom. Só que como a gente colocou o zoom apenas na primeira imagem, ele só vai funcionar para a primeira imagem, ok? Agora é o seguinte, eu vou tirar aqui o zoom, clicar aqui em Effects novamente, colocar aqui 0, ou melhor, em 100% da visualização dessa imagem. Agora eu quero criar um efeito agrupado. Basta eu selecionar a primeira foto, Shift, e selecionar a última foto. Clico em Effects, só que aí o zoom já não é possível. E também a configuração de páginas, como a gente vai ver daqui a pouco, também não é possível. A gente pode criar um efeito de transição de acordo com o nosso gosto, ou o gosto do nosso cliente. Você pode modificar aqui o tempo do display, vou colocar aqui 2 segundos. Feito isso, preview, e você pode observar que a transição vai ocorrer para todas as fotos em 2 milissegundos. Na verdade, são milésimos de segundos, né? Não seriam segundos. Vamos modificar aqui o efeito clicando na primeira imagem, pressionando o Shift e clicando na última, Effects. Vamos mudar aqui para esse efeito. Vamos colocar agora em 4 milésimos de segundo, Preview. E aí você tem o slideshow no topo do seu site, ok? Então, uma ótima opção para você poder incrementar ainda mais seu site, ok? Agora, aqui nas configurações de páginas é o seguinte, eu selecionei aqui a primeira foto, cliquei em Effect e cliquei em Página. Você pode configurar determinadas imagens para que elas só apareçam em determinadas páginas. Por exemplo, aquela flor, eu só quero que ela apareça na página 3 e não apareça nas outras páginas. Isso também pode ser interessante de acordo com o seu projeto. Vou clicar em OK, Preview. Como nós estamos aqui na Index, você vê que a flor não vai aparecer. Você vai ter todas as imagens da galeria, menos a flor. Se eu clicar na página 1, a mesma coisa, a flor não vai aparecer. Na página 2, também não vai aparecer. Mas agora, na página 3, a flor aparece. Então, também é uma ótima opção de configuração do seu slideshow. O slideshow você pode fazer os ajustes de tamanho de acordo com a sua necessidade, para que ele se adeque melhor ao seu layout, ok? Bom, a gente tem outra opção aqui também, que é a criação, a inserção de um código HTML. Clicando, você vê que a gente insere aqui um bloco, você pode ajustar, e a gente pode inserir uma série de comandos em HTML. Por exemplo, eu vou colocar um texto aqui. Coloquei aqui um texto, ok? Vou colocar aqui um código HTML. Você tem que dominar pelo menos de forma média a utilização do HTML para poder trabalhar com esse tipo de programação, de desenvolvimento. Coloquei aqui um texto com HTML. Vamos clicar em Preview.
você vê que a gente coloca aqui um texto. Só que como a gente está trabalhando com um bloco HTML, eu posso fazer formatações. Por exemplo, vamos fazer aqui, vou colocar aqui barra fonte, e a gente vai modificar aqui color, vamos colocar white. Preview, você vê que a gente modifica aqui a cor da fonte. Lembrando que a gente também tem dois cursos interessantes. Um de HTML com CSS e um de Tableless. Os dois cursos vão lhe ensinar exatamente a trabalhar com o HTML. Ok? Bom, aqui depois do white eu vou colocar aqui face Arial. E a gente modifica aqui o estilo da nossa fonte, ok? Você também tem uma opção aqui de trabalhar com o scroll bar. Por quê? Dependendo do tamanho aqui do seu bloco, pode ser necessário que ele tenha um scroll. Se você, como a gente tem pouco texto, obviamente, isso não vai acontecer agora. Mas eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colar aqui embaixo, preview, e aí você vê que o scroll é criado. É muito interessante trabalhar com essa ferramenta. Ela faz tudo sozinho. Então, você pode ver que você pode criar um bloco aqui com texto de forma bem simples, ok? Agora, vale ressaltar que as opções de efeitos não estão disponíveis, não são necessárias para a utilização do HTML Code. Agora, você pode criar aqui também, ao invés de texto livre, você pode criar aqui alguns presets. Por exemplo, a data. Clicando em Preview, você vê aqui que você tem uma data. Aí, se você quiser personalizar, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Por exemplo, fonte color é igual. Vamos fechar a fonte aqui. E aí eu vou colocar aqui white. Preview, você vê que a fonte fica dessa forma. Vou melhorar um pouquinho aqui também, colocando aqui o face. Se você não conseguir escrever aqui, é só você clicar nesse botãozinho aqui que você já consegue escrever sem problemas. Colocar um Arial. Ok, temos aqui a data. Eu quero criar também, depois da data, vou colocar um tracinho aqui. Vou colocar aqui a hora corrente. Temos aqui a hora. Mas vamos colocar a hora dentro da tag fonte, para a gente poder ter a hora também branca. E depois da hora, tracinho, temos aqui também o preset Now, onde a gente vai ter aqui o mês, o dia da semana, o mês e o ano, ok? Então, sábado, dia 2 de junho de 2012, ok? Então, você pode configurar de acordo com as suas necessidades, o seu gosto ou o gosto do seu cliente. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse preset aqui no HTML, ok? Então, é muito simples a gente trabalhar também com HTML Code, como vocês podem ver. Bom, vou deletar aqui. Ou melhor, vou deixar. Ctrl Z, a gente vai deixar aí essa opção. Vou tirar aqui esse scroll bars, colocar ele um pouquinho aqui para cima. Eu posso colocar até aqui em cima da logomarca. Preview. Ok. A gente tem aqui agora o footer. O footer é a mesma coisa. Você pode escolher uma outra imagem. Nós já temos aqui uma imagem previamente criada, que é esse rodapé. E aí você pode colocar um texto, pode colocar uma animação em flash, de acordo com o seu gosto e as suas necessidades, ok? Vou colocar apenas um texto, vou colocar uma cor desse texto, uma cor branca, aumentar um pouquinho o tamanho, porque ficou muito pequeno, vou colocar 11. Vou colocar aqui. Do Labs 2012. Todos os direitos reservados. Vou colocar aqui um Drop Shadow. Preview. E você vê que o rodapé do seu site é modificado, ok? Está protegido, então você não pode copiar. Então você vê como é simples efetuar a edição tanto do topo quanto do rodapé do seu site. Vale ressaltar aqui no rodapé, lembrando que você pode inserir também as opções que você inseriu
no topo, ok? Agora, voltando aqui para o topo, a gente também pode inserir um campo de busca. Então, a gente tem aqui o último item, que é um campo de busca. Você vê que é criado um campo de busca. Se você for efetuar uma busca qualquer, não vai funcionar, porque ele vai falar que o site tem que estar online para que essa busca funcione, ok? E você pode fazer algumas modificações no campo da busca. Por exemplo, o label você pode mudar para buscar. Você vê que vai modificar aqui no label. A cor do texto você pode modificar. Vamos deixar aqui um vermelho escuro. O background vamos deixar branco. O texto do botão você também pode modificar. Vamos colocar, nesse caso, colocar um escuro. E a cor do background um branco também. Clicando em Preview, você vê que o campo de busca agora fica personalizado. Então vamos colocar esse campo de busca aqui em cima. Como vocês podem ver, customizado da forma que a gente determinou. Ok? Então é muito simples trabalhar com a edição do topo, trabalhar com a edição do rodapé com WX5 Evolution 9.